Bom dia, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez, queremos dizer a cada um de vocês, bem-vindos a mais um culto realizado na Igreja Batista Esperança. Sabemos que ainda estamos com os nossos cultos online, mas, através das mídias sociais, nós podemos nos reunir para prestarmos culto ao nosso Deus. E neste momento eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro, na carta de 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. 1 João, capítulo 5, versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Que o Senhor abençoe a sua palavra lida, e vamos orar, falar com o nosso Pai Celestial neste momento. Santo e eterno Deus, bendizemos o Teu nome, ó Pai, por esta manhã de domingo, que o Senhor nos concede para nos reunirmos, ó Pai, reservando este momento para adorarmos ao Senhor, prestando culto ao Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo perdão dos nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor enviou seu Filho Jesus como propiciação pelos nossos pecados. E Ele cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão. E hoje nós temos livre acesso ao Teu trono de graça, porque Cristo Jesus morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia, pagando assim pelos nossos pecados e garantindo o nosso acesso ao Teu trono de graça. Obrigado, ó Pai, por este tão grande privilégio que temos, e quero rogar a Tua bênção para cada um que reservou este tempo para adorar o Senhor, que o Senhor encha de bênção espiritual a cada um e também abençoe a cada lar, ó Pai, que está adorando o Senhor neste momento. Então, isto eu te peço também, ó Pai, agradecido no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados, então, como disse, é muito bom estarmos reunidos adorando ao Senhor. E você que nos visita, está assistindo este culto, está participando conosco e é visitante, não congrega aqui na Igreja Batista Esperança, eu quero dizer para você que aparece aí na tela um QR Code, onde você pode apontar o seu celular e preencher um cartãozinho muito rápido e simples, né? As informações que são solicitadas. E assim nós vamos ter o seu contato e vamos fazer contato com você para que possamos conversar, nos conhecer e quando os cultos retornarem presencialmente, nós podemos recebê-lo aqui e aumentar ainda mais essa conversa, esse bate-papo, esse conhecimento um do outro. Então, não deixe de preencher esse cartão, para que assim possamos fazer contato com você. Também eu quero comunicar que estamos prestes a voltar ou retornar com os nossos cultos. Então você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, vá se preparando, porque no dia 18 deste mês, o terceiro domingo deste mês, nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. Ok? E você vai poder acessar o site da igreja
e fazer a sua inscrição. Nós vamos manter aqueles mesmos moldes de outrora, você fazendo a sua inscrição para o culto da manhã, às 11 horas, igualmente para o culto da noite, às 18 horas. Então, é necessário que se faça a inscrição e assim você pode chegar e juntos adorarmos ao Senhor na beleza de sua santidade. E também quero dizer que essa inscrição ela começará a partir do dia 11, ok? Um domingo antes do retorno aos cultos. Então, vai estar o link disponível no site da igreja e você vai poder fazer a sua inscrição a partir do dia 11 deste mês, 11 de julho ou 11/7, ok? Uma outra informação que quero dar também é que você não tem visto o nosso pastor participando dos cultos de quarta-feira e também de domingo, é que ele pegou uns dias de férias, uns dias de descanso, e descanso merecido. E logo em breve ele estará conosco novamente. E para você, meu irmão, minha irmã, eu quero falar das nossas finanças. Este mês que passou agora, mês 6, nós escorregamos um pouquinho na nossa promessa de fé e não alcançamos o alvo desejado, ok? Então, nós precisamos voltar e nos manter firme no nosso compromisso com o Senhor e, assim, alcançarmos o nosso objetivo, o valor da nossa promessa de fé estipulado, para que possamos continuar dando o suporte que nós propomos a cada um daqueles missionários que nós apoiamos, ok? Faltou pouco, mas ainda assim faltou. Então, por isso que disse que nós escorregamos, porque não alcançamos o nosso alvo. Nós vamos adorar o Senhor com a música, vamos louvar ao Senhor, e logo após o louvor, o irmão Daniel nos trará a mensagem do Senhor aos nossos corações. Louvemos ao Senhor. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alimenta minha alma e vive em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus, graça com maravilhosa de Jesus, como um firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por Cristo perdoado, boa mansão real.
ti. Teu amor é grande e jamais acaba. Deus que faz milagres e que fez os céus, estendeu a terra no profundo mar, fez o sol e a lua, Deus da criação. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Teu amor é grande e jamais acaba. Deus que faz milagres e que fez os céus, estendeu a terra no profundo mar, fez o sol e a lua, Deus da criação. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Sou grato a Deus pelo teu imenso amor. Sou grato a Deus pelo teu perdão. Teu grande amor chega até me constranger. Eu sei que sou dependente do Senhor. Mais uma vez, amados, bom dia. Espero que depois da escola dominical, me ouvindo por 1 hora, os irmãos não tenham se cansado de mim. Amados, nós vamos concluir hoje a nossa minissérie que começamos na semana passada, 6 características de uma vida de fé. E estamos observando estas características, analisando a vida do profeta Daniel, um grande servo do Senhor, um homem que viveu pela fé. Vamos lembrar então das 3 primeiras características que estudamos? Uma vida de fé não abre mão de suas convicções diante
das finas iguarias de Nabucodonosor, do vinho de Nabucodonosor, sabendo Daniel que comer aquela comida, beber aquela bebida seria pecar contra o Senhor, Daniel resolveu firmemente não se contaminar. E assim deve ser a nossa postura, amados, diante dos conceitos, das ideias, das condutas deste mundo que são contrárias à palavra de Deus, que a palavra de Deus dizem que são erradas. Devemos permanecer firmes no que cremos, em quem nós cremos. A palavra de Deus não contém a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E aquilo que conflita com a palavra de Deus tem que ser rejeitado por nós. Uma vida de fé age conforme as suas convicções. Conhecer a palavra de Deus é fundamental, é importantíssimo, é primordial para qualquer cristão. É a vontade de Deus para nós, que conheçamos e avancemos conhecendo o Senhor. Mas também é vontade de Deus que nós pratiquemos a sua palavra e não sejamos ouvintes apenas ou meramente leitores. O Senhor Jesus, depois de uma brilhante aula de humildade para os seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos, disse para eles: agora que vocês sabem estas coisas, extremamente felizes vocês serão, bem-aventurados vocês serão se as praticarem. Podemos aplicar esse versículo a tudo o que aprendemos da palavra de Deus. Agora que nós sabemos estas coisas, bem-aventurados, extremamente felizes seremos se nós as praticarmos. E assim brilhe a nossa luz entre os homens, para que vejam as nossas boas obras. Como é que as pessoas vão ver as nossas boas obras? Pela prática da nossa fé, uma fé viva, ativa, e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Uma vida de fé permanece firme diante das pressões. Dia a dia somos pressionados a deixar a palavra de Deus. Somos pressionados a abandonar a palavra de Deus, como se ela não tivesse relevância para os dias de hoje. Pressionados pela sociedade, pressionados pela mídia, pressionados por colegas de trabalho, colegas de colégio, colegas de faculdade e até mesmo por parentes que não conhecem a Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados, perseguidos, porém não desanimados, abatidos, porém não destruídos. Uma vida de fé se ancora em Cristo, se agarra a Cristo, se sustenta por Cristo e diante das pressões vence por Cristo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para a conservação da alma. E hoje nós vamos concluir essa nossa minissérie observando uma outra fase da vida de Daniel. Estas 3 primeiras características nós observamos quando Daniel era jovem, ali no capítulo 1. Agora nós vamos para o capítulo 6. Então abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 6. Muita coisa aconteceu do capítulo 1 para o capítulo 6 do livro de Daniel. Passaram-se, do capítulo 1 ao 6, pelo menos 66 anos. Muita coisa mudou. A começar pelo próprio império que dominava o mundo. No capítulo 1 era a Babilônia, com Nabucodonosor. Já no capítulo 6 era o Império Persa. A história conta que em outubro de 539 a.C., Ciro o Grande conquistou a Babilônia. A Babilônia deixou de ser um império que dominava o mundo e deu lugar ao Império Persa, com Ciro, o primeiro imperador. Os persas, eles adotavam uma política diferente com as nações conquistadas. Diferente dos assírios, dos babilônios, que eram extremamente cruéis com os povos conquistados. Matavam homens, mulheres, crianças, destruíam cidades, destruíam templos. Vamos lembrar, por exemplo, o que Nabucodonosor fez em Jerusalém. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Os persas, eles já adotavam uma política diferente. Eles permitiam que as nações sob seu domínio mantivessem as suas heranças religiosas, seus templos, seus locais de adoração. No ano seguinte, à conquista da Babilônia, Ciro promulgou aquele famoso decreto, em 538, permitindo que os judeus saíssem da Pérsia e voltassem para Jerusalém, para construírem o templo. 2 anos depois, 536, um primeiro grupo saiu, liderados por Zorobabel, direto para Jerusalém. 458, um segundo grupo, liderado por Esdras, saiu da Pérsia rumo a Jerusalém.
E em 445, um terceiro grupo, liderados por Neemias, quando Artaxerxes era o rei da Pérsia. Neemias saiu com mais um grupo da Pérsia ali para Jerusalém. As coisas também haviam mudado para Daniel. Daniel não era mais aquele jovem do capítulo 1. Aqui no capítulo 6, Daniel já tinha mais de 80 anos. Era um senhor já, idoso. Mas uma coisa não havia mudado: a fé de Daniel no Senhor. A fé de Daniel no Senhor quando jovem era a mesma fé quando já idoso. E, amados, esta é uma lição preciosa para nós, porque nós temos visto nos nossos dias com muita tristeza crentes que começam bem a carreira cristã e terminam mal, muito mal. Quantos, nós nem precisamos citar nomes, quantos eram até referências no meio cristão, eram modelos pelo que falavam, pelos livros que escreviam, pela postura. Só que, de repente, o tempo foi passando, o discurso começou a mudar, aquilo que antes pregava não prega mais, o que antes pregava que era correto, hoje prega que é errado, os valores se inverteram, o que pregava antes que era mal, agora é bom. Mudaram completamente e são hoje uma vergonha para o meio cristão. Daniel é mais um exemplo precioso de um servo do Senhor que começou bem e que terminou bem. Na carreira cristã, amados, tão importante quanto começar bem é terminar bem. E assim como aconteceu quando jovem, quando a fé de Daniel foi provada, quando aqui já idoso, mais uma vez, a fé de Daniel foi provada. Vamos ler agora os versículos 1 a 4 do capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer-o sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. O Império Persa era muito grande, e Dario percebeu que seria bom colocar 120 sátrapas, 120 assistentes, espalhados por todo o seu império. E sobre estes assistentes, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. E para esses presidentes, estes sátrapas iriam prestar contas. Eles iam supervisionar o trabalho destes sátrapas. Então veja, esses presidentes e os próprios sátrapas tinham que ser homens de confiança do rei Dario. E ele fez isto para que o rei não sofresse nenhum prejuízo financeiro na administração do seu império. Tinham que ser homens de confiança de Dario. Daniel era um desses 3 presidentes. E, amados, olha que coisa interessante. Assim como aconteceu quando jovem, quando a fé de Daniel se destacou, quando Daniel, pela fé no Senhor, se destacou, assim, quando idoso, a fé de Daniel se destacou. Daniel, pela sua firme fé no Senhor, se distinguiu dos demais, porque nele havia um espírito excelente. Meus amados, uma vida de fé firme no Senhor se destaca das demais. Tentaram de todos os modos achar em Daniel algum erro, alguma culpa. Não conseguiam, porque Daniel era fiel a Deus e era fiel também ao rei Dario, a responsabilidade que Dario havia lhe entregue. Meus amados, uma das principais armas de evangelismo é o nosso testemunho. Quantas pessoas se interessaram pelo evangelho, não por aquilo que a princípio ouviram, mas por aquilo que viram. Pelo que viram de outros cristãos, a vida que eles observavam outros cristãos viverem. Olha, ele é diferente, ele fala diferente, ele se comporta diferente, ele não entra nos esquemas aqui dos outros no trabalho, ele mantém uma postura correta, leal em tudo. O que tem de diferente? Quantas pessoas se interessaram pelo evangelho vendo
o testemunho de cristãos. Mas, amado, deixa eu dizer uma coisa. Isso quem tem o dom de evangelismo sabe muito bem. Muitas vezes, para você levar uma pessoa para Cristo, para você levá-la aos pés do Senhor Jesus, não é na primeira pregação do Evangelho que essa pessoa aceita Cristo. Muitas vezes, para ganhar uma alma para Cristo, são necessários anos de investimento nessa pessoa. A princípio, ela está totalmente avessa às coisas de Deus, não quer nem saber, não quer nem que se fale de Deus, nem que se fale da Bíblia. E aí começa o trabalho. Muita oração, perseverança, paciência, carinho, cuidado, e o Espírito Santo vai batendo naquele coração. O Espírito Santo começa a trabalhar naquela vida. Depois de algum tempo, aquele que antes estava tão avesso às coisas de Deus, já começa a ouvir com um pouco mais de atenção, prestar um pouco mais de atenção nas coisas de Deus. De repente, ele abre a sua casa para você levar uma oração, uma palavra de oração, para você levar uma palavra, para você ler um versículo. Antes tão avesso, agora o Espírito Santo vai trabalhando, vai batendo naquele coração, vai amolecendo aquele coração, até que o Espírito Santo a convence e essa pessoa entrega a vida a Cristo. Você presenciar uma pessoa entregando a sua vida a Jesus, não há palavras que possam explicar a nossa alegria. E se nós ficamos alegres, imagina o Senhor. A palavra de Deus diz que há festa nos céus por um pecador que se arrepende. Mas deixa eu dizer uma coisa. Um mau testemunho é suficiente para destruir todo o investimento feito na vida de uma pessoa para levá-la para Cristo. Um mau testemunho destrói, tem esse poder de destruir todo o investimento feito numa pessoa. Tentavam de todos os modos achar algum erro em Daniel, não conseguiam, o testemunho dele era ilibado. Ele tinha um espírito excelente, e esse espírito excelente, o combustível desse espírito, desse caráter excelente, a fé de Daniel. A fé de Daniel no Senhor transparecia num caráter excelente. Aqueles sátrapas, presidentes, perceberam, olha, no caráter de Daniel nós não vamos conseguir nada. Ele é fiel ao Deus dele, ele é fiel ao rei Dario. Mas quem sabe não é aí que a gente pode atacar. Nessa fidelidade aí que a gente pode atacar. Eles bolaram um plano e foram para o rei Dario. Agora vê comigo versículos 6 a 9 do capítulo 6. Versículos 6 a 9. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Imagina o susto de Dario. Estava ali sentado no seu trono, eram 120 sátrapas, né? Presidentes eram 3, Daniel era 1, então foram 2. 122 pessoas. Dario ali sentado no seu trono, de repente 122 pessoas ali invadem a sua sala. Peraí, o que está acontecendo? Ó rei Dario, vive eternamente. Olha o versículo 7. Olha um detalhe. Todos os presidentes do reino. Daniel não era um dos presidentes? Era um dos 3. Incluíram Daniel nessa história aqui. Percebeu isso? Todos os presidentes do reino. Todos. Não, Daniel não estava aqui nesse meio, mas incluíram Daniel. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, em outras palavras, todos os que têm algum grau de autoridade no seu reino, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Imagina como Dario se sentiu importante naquela hora. Nossa, por 30 dias, ninguém pode fazer pedido nenhum para nenhum Deus, para nenhum homem, só para mim. Olha o teu poder, Dario. Olha como você é bom, como você é importante. Você é o rei do Império Persa. E sem conseguir mensurar as consequências, sem conseguir ler as entrelinhas, o que eles estão querendo com esse
decreto aí que eles querem que eu assine? O que eles querem? Qual a ideia por trás? Dario, sem conseguir ler as entrelinhas, assinou o decreto. E de acordo com a lei dos medos e dos persas, um decreto assinado por um rei medo não se podia revogar, nem por um rei medo, o rei persa, o rei da Pérsia, quando assinava um decreto, aquele decreto tinha que ser cumprido, não podia ser revogado. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, qual foi a atitude dele? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Quando Daniel soube que a escritura estava assinada, ele foi para a sua casa, subiu ao seu quarto, onde havia janelas abertas para Jerusalém, onde 3 vezes ao dia ele orava e dava graças ao Senhor, como costumava fazer. Deste versículo, meus queridos, nós vamos tirar as nossas 3 próximas características de uma vida de fé. Quarta característica, uma vida de fé, olha na direção certa. As janelas do quarto de Daniel, abertas para Jerusalém. Daniel orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Por que ele fazia isso? Quando Salomão construiu o primeiro templo, dedicou o templo ao Senhor, na oração que Salomão fez de dedicação do templo a Deus, veja o que Salomão disse. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos te suplicarem e orarem a ti, voltados para esta terra que deste a seus pais, para esta cidade e que escolheste e para a casa que edifiquei para teu nome, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Por isso, Daniel orava voltado para Jerusalém. Meus amados, se nós tirarmos os olhos do Senhor, se nós baixarmos os olhos, perdermos a perspectiva divina ao olhar para esse mundo, as coisas neste mundo vão perder completamente o sentido. Os problemas parecerão grandes demais, os obstáculos quase impossíveis de serem ultrapassados. Foi o que aconteceu com Asaf, que ele registra no Salmo 73. Alguns anos atrás nós tivemos a oportunidade de analisar esse salmo juntos. No Salmo 73, Asaf ele registra um período da sua vida em que ele se afastou do Senhor, perdeu a perspectiva divina e passou a enxergar este mundo com os seus próprios olhos, com a sua própria visão, limitada, fraca, imperfeita. E as coisas perderam sentido. E lá no Salmo 73, Asaf diz, eu quase perdi minha confiança no Senhor. Porque ele começou a comparar aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus, a vida de um, a vida do outro. Ele percebeu uma coisa, espera um pouquinho. Esses que não temem a Deus, eles enriquecem, eles vivem tranquilos, eles têm uma legião de admiradores, todo mundo gosta deles. Eles têm um corpo sadio, forte, não se cansam, parece que eles vivem uma vida num degrau acima dos outros mortais, parece que eles nem são meros mortais. E ainda zombam de Deus, zombam daqueles que creem em Deus, enquanto aqueles que temem ao Senhor vão vivendo vidas sofridas, e é problema em cima de problema, e muito do que planeja não dá certo, e quando consegue uma coisa porque 20 deram erradas. Asaf, vendo tudo isso, sabe qual a conclusão que ele chegou? Vendo essa situação pelo seu ponto de vista, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Continuar uma vida correta, servindo ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, uma vida de fé, não está valendo a pena. Porque os ímpios têm aquilo que eu queria ter. A vida que os ímpios têm é a vida que eu queria ter. Só que isso, amados, não fez com que Asaf se distanciasse ainda mais do Senhor. Ele foi até o Senhor procurar resposta. Senhor, o que está acontecendo? Sabe o que Deus fez? O Senhor, ele devolveu a Asaf
a perspectiva divina ao olhar para esse mundo. Ele devolveu a cosmovisão divina para as coisas deste mundo. E Asaf conseguiu olhar além do presente. Ele conseguiu contemplar o futuro, o que vai acontecer com aquele que teme a Deus e com aquele que não teme a Deus. Pode ser que estes que não temem a Deus, rejeitam a salvação, zombam dos crentes, perseguem, matam crentes. Pode ser que eles vivam aqui nesse mundo 70, 80 anos de paz e prosperidade. Ok. Mas o que vem depois? Quando deixarem esse mundo, o que vem depois para eles? O que vem depois para eles é um lugar onde eles nunca irão sair. Um lugar onde há choro e ranger de dentes, onde o verme não morre, onde eles serão atormentados para sempre. Ninguém vai morrer no lago de fogo. Aqueles que forem para o lago de fogo também terão corpos transformados, não como os nossos. Nós, igreja, teremos corpos transformados à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Mas aqueles que vão para o lago de fogo também terão corpos transformados, corpos suficientes para aguentarem as calamidades, o pavor, a angústia do lago de fogo para sempre, e de lá nunca sairão. 70, 80 anos de paz e alegria, e depois a eternidade de choro, sofrimento, angústia e pavor? E aqueles que temem a Deus, que vivem vidas difíceis, complicadas, problemas em cima de problemas, choram muitas vezes, não choramos? E que vem depois? Amado, depois, quando deixarmos este mundo, o nosso choro se converterá em alegria. A nossa tristeza se converterá em plena felicidade. Depois, nós vamos abrir os nossos olhos e ver Jesus, face a face. E quando esse dia chegar, acabou o medo para sempre. Acabaram-se os problemas para sempre. Acabaram-se as aflições para sempre. É a felicidade dos céus de Deus. É estarmos com Cristo para todo sempre. Amado, olhe para Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Não olhe para os seus problemas. Foque naquele que tem a solução dos seus problemas. Foque naquele que, juntamente com a aprovação, lhe proverá o livramento, de sorte que você possa passar por esta aprovação. O Senhor Jesus nunca vai permitir que algo além das suas forças venha sobre você. Ele conhece você. Ele formou você. Ele está com você. E estará com você todos os dias. É promessa de Jesus. Creia nisso. Creia naquele que fez a promessa e é fiel para cumprir. Os soldados de Israel olharam para Golias e disseram: não dá. Davi olhou para Golias pela perspectiva divina e disse: dá sim, porque se esse aí é grande, esse aí não tem ideia o tamanho do meu Deus. Amado, pode ser que hoje você esteja passando por problemas, dificuldades, provações, que parecem grandes demais. A palavra de Deus hoje nos exorta: olhe para Jesus, porque se os seus problemas são grandes, o Deus que você serve, o Deus que te ama e a si mesmo se entregou por você, o Deus que está com você, mede as águas deste planeta na concha da sua mão. Se os seus problemas parecem grandes, o nosso Deus, o seu Deus, mede as águas deste mundo, deste planeta, na concha da sua mão. Uma vida de fé, olha na direção certa, olhe para Jesus. Quinta característica de uma vida de fé demonstra gratidão. 3 vezes ao dia, Daniel orava e dava graças ao seu Deus. Daniel vivia uma vida ruim na Pérsia? Não. Daniel era um dos homens de confiança do rei Dario. No capítulo 6, nós vemos como Daniel era amado por Dario. Dario tinha Daniel em alta estima. E assim também Nabucodonosor e os demais reis, todos gostavam muito de Daniel, mas nada como estar em casa. Diante daquele decreto,
que punia com a morte quem o desobedecesse, Daniel continuou orando e dando graças a Deus. Meus amados, com o passar do tempo, nós nos profissionalizamos na arte de reclamar. Reclamamos para tudo. Já ficou perto de alguém insatisfeito? Já ficou perto de alguém assim? Como é difícil, né? Tudo é motivo de reclamação, não está satisfeito com nada. Meu pai contava que a mãe dele, a minha avó paterna, era assim. Aquele lindo dia de sol, sabe aquele dia de sol bonito, nenhuma nuvem no céu? Aí vinha minha avó. Ah, mas assim é difícil, né, gente? Esse sol está muito quente, está quente dentro de casa, está quente fora de casa, você quer sair, tem que sair com guarda-chuva para se abrigar do sol. Ah, mas é muito complicado. Aquele dia acinzentado, nuvens cobrindo todo o céu. Ah, mas aí fica difícil, né? Vem a minha avó. Ah, mas aí fica difícil, né? Porque o sol traz alegria, gente. Não ver o sol dá uma tristeza, não é? Esse dia assim acinzentado, nuvens cobrindo todo o céu, dá uma tristeza, assim fica complicado. Tempo sem chuva. Aí vem minha avó. Ah, mas aí fica difícil, né, gente? Tempo sem chuva, esses dias assim sem chuva, a chuva refresca o ambiente, molha as plantas, é necessário, chuva é necessário. Aí cai a chuva. Ah, mas com chuva também é difícil. Mas com chuva também não dá, né? Porque aí as crianças não podem sair no quintal para brincar. Não dá para pôr roupa no quintal para secar. Aí fica difícil, tem que ficar em casa, gente. Oh, que coisa complicada. Vai ficar satisfeito quando, crente? Vai ficar satisfeito quando? Meus amados, nós precisamos aprender a parar de reclamar, a trocar a reclamação por aquilo que não temos, por atitudes de gratidão, por ações de graças, pelo agradecimento pelo que temos, por aquilo que Deus nos dá. O apóstolo Paulo escrevendo ali aos Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora perceba uma coisa, o versículo não diz por tudo, o versículo diz em tudo. Em todas as circunstâncias dai graças. Agradeça a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dias bons e dias maus, nas vitórias e nas perdas, dai graças. Se o dia hoje foi bom, tudo que você planejou deu certo, Senhor, eu quero te agradecer. Porque hoje tudo que eu planejei deu certo, porque também era a tua vontade. Muito obrigado, Senhor. O dia foi ruim, não aconteceu nada do que você planejou, Senhor, eu te agradeço. Porque o dia de hoje me fez recordar de tantos versículos, me fez recordar da tua palavra, que os meus planos podem até ser feitos, mas o resultado final é do Senhor. Me fez recordar que o Senhor me pede para entregar a ti, lançar aos teus pés a minha ansiedade. O Senhor me pede para entregar ao Senhor tudo, confiar e o mais o Senhor fará. Quero te agradecer porque no dia de hoje que nada deu certo, mas eu te louvo e te agradeço porque esse dia me fez recordar que é do Senhor que eu dependo, que a minha vida está nas tuas mãos e que não são os meus planos, mas os teus planos que devem prevalecer na minha vida. Obrigado, Senhor, porque hoje eu me recordei que é do Senhor que eu dependo e não há nada melhor do que depender daquele que não pode falhar. Nas vitórias, obrigado, Senhor, conseguimos. Nas derrotas, nas perdas, Senhor, muito obrigado. Porque se eu não conseguir isto é porque o Senhor sabe que eu não preciso e o Senhor tem algo melhor. O Senhor tem sempre algo melhor para nós. Pode ser que agora eu não tenha e depois eu consiga. Pode ser que no futuro eu consiga, mas se eu não tenho hoje, é porque o Senhor sabe que eu não preciso. O Senhor tem o melhor para mim. Muito obrigado. Amados, vamos desenvolver uma vida de gratidão e ensinar para os nossos filhos a desenvolver uma vida de gratidão. Os nossos filhos ficam observando quando nós reclamamos de tudo. Eles ficam observando quando nós questionamos e reclamamos e vamos ali numa vida insatisfeita. Vamos ensinar os nossos filhos a sermos gratos ao Senhor. A dizer ao Senhor todos os dias, Senhor, muito obrigado por tudo que Tu és, pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Obrigado pela salvação que eu tenho em Jesus, pela certeza da vida eterna. Obrigado porque eu vou me encontrar com Jesus. Obrigado porque neste mundo o Senhor me preveniu que eu ia passar por problemas, mas deixou para mim a esperança firme de que o Senhor Jesus venceu o mundo. E eu que estou em Jesus, estou com Jesus, sou mais do que vencedor. Muito obrigado.
Vamos trocar a reclamação pela gratidão. Vamos trocar, amados, o porquê, Senhor, pelo muito obrigado, Senhor. Sempre comece a sua oração agradecendo. Uma vida de fé demonstra gratidão. Sexta e última característica. Uma vida de fé manifesta uma conduta coerente. Ao saber do decreto de Dario, que estava assinado, Daniel foi para a sua casa, para o seu quarto, onde ali havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, Daniel orava e dava graças ao Senhor, como costumava fazer. Aquele decreto que punia com a morte qualquer que o desobedecesse, seria lançado na cova dos leões. E que você poderia esperar de alguém que fosse lançado na cova dos leões? Quer brincar de cavalinho com leão? Não, ia ser comido pelos leões. Quem desobedecesse ia morrer. Isto não foi suficiente para que Daniel mudasse em nada a sua conduta. A sua conduta permaneceu a mesma. E como é triste ver que por muito menos, aquele decreto punia com a morte quem o desobedecesse. Por muito menos, crentes mudam as suas condutas. E num grupo se comportam de um jeito, falam de um jeito, são de um jeito. Com outro grupo, falam de outro jeito, se comportam de outra maneira, são uma outra pessoa. E você fica na dúvida, quem é o verdadeiro? Aqui nesse local, na igreja, ele é um. Fora da igreja, ele é outro. Aqui na igreja é um linguajar, é uma postura, fora é outra. Mas deixa eu te explicar, Daniel, é o seguinte. Eu estou com esse grupo aqui, você entendeu? Todo mundo faz isso. Eu sei que a Bíblia diz para não fazer, que é pecado, mas se eu não fizer, eu vou ficar mal na história. Aí até um mau testemunho, né? Porque vão começar a falar de mim. Não, deixa eu te explicar, Daniel, porque assim, eu estou nesse grupo, sabe? Do trabalho e tal. Todo mundo toma umas quando sai do trabalho. Eu vou com eles. Se eu não tomar umas com eles, vou ficar mal na história, entendeu? Então, assim, pedir um chá, pedir um café, pedir um refrigerante, um suco, não pega bem. Eu tenho que tomar, porque eu tenho que estar lá com eles. Eu espero que essa desculpa cole para Deus. E para mim não cola, não. Amados, esse local aqui, que para nós é tão especial, nós chamamos de igreja, certo? Porque aqui, essa é a igreja? Não! Porque a igreja se reúne neste local. A igreja não é a frieza das paredes, é a quentura do coração. E o que aquece o nosso coração é nosso amor a Deus e uns pelos outros. Nós chamamos este local de igreja porque a igreja se reúne aqui. Este local nós consagramos para o culto e adoração ao Senhor. E se eu sou igreja aqui, eu tenho que ter uma coisa em mente, eu sou igreja na minha casa. Eu sou igreja no meu trabalho, eu sou igreja na faculdade, eu sou igreja no colégio, eu sou igreja na escola, eu sou igreja em qualquer lugar e com quem quer que eu esteja, eu sou igreja. Eu tenho um testemunho a zelar. E se tem uma coisa que mata o testemunho cristão é a incoerência. É ser um aqui, é ser um lá. É como uma bola. Você assopra a bola, ela vai para cá, ela vai para lá. Mas você, Daniel, é um crente quadrado. Se alguém te chamar de crente quadrado, agradeça. Muito obrigado. Porque o quadrado, ele fica firme. Ele fica no seu lugar. Se você assopra o quadrado, ele não mexe. Agora, a bola, se assopra, sopra um vento de doutrina, ela vai para cá, ela vai para lá. Uma hora eles vão com um, outra hora eles vão com outro. Uma hora ele pensa de um jeito, outra hora ele pensa de outro. Alguns anos atrás, conversando com um irmão missionário, ele contou uma história, uma experiência que ele passou muito interessante. Ele estava num país da Ásia, passando por uma feira livre. Várias pessoas vendendo coisas tal em suas barracas. Ele passou e estava vendo as mercadorias da barraca de um senhor que era muçulmano. Ali vendo tal, as coisas, tal, coisas bonitas. De repente, aquele muçulmano, o dono da barraca, parou de atender todo mundo. Parou. Pegou um tapete, estendeu no chão, se ajoelhou, se prostrou ao chão e fez a sua oração. Todo mundo na hora parou assim, né? De repente a pessoa para se ajoelhar, se prostrar no chão. Os muçulmanos, eles têm horários específicos do dia para as suas orações, eles oram sempre em direção a Meca. Aquele homem, ele tinha uma conduta. Ele foi coerente
a sua conduta. Não importa que tinha gente ali e tal, aquela era a hora da oração dele. Ele parou para manter a sua conduta, ele foi coerente. E ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar, com o que as pessoas iam falar? Não, para ele pouco importava o que iam pensar dele, o que iam falar dele. Ele tinha uma conduta, ele permaneceu fiel à sua conduta. E aquele irmão missionário, vendo aquilo, pensou, e depois ele falou para mim, que na hora ele pensou assim, puxa vida, e como acontece? Como é comum acontecer de crentes que em casa, olha que coisa simples, oram antes de comer, mas fora não oram. Quando vão num restaurante, quando vão sair em família ou até com outras pessoas, tal, não oram. Mas já imaginou? O pessoal ali do restaurante, de repente, me olha, eu estou assim, parece que estou passando mal. Nossa, eu estou passando mal. Por quê? Não tem que agradecer a Deus pelo alimento quando a gente sai, só quando está dentro de casa? Amados, uma vida de fé manifesta uma conduta coerente. O que eu sou neste local, eu não posso ser diferente na minha casa. Não posso ser diferente em qualquer lugar. Eu tenho que ser o mesmo padrão de comportamento, os mesmos costumes, as mesmas práticas, a mesma fé no mesmo Deus que está comigo em qualquer lugar. Tem crente que age como se Deus estivesse só aos domingos. Domingo nós vamos à igreja. Por enquanto não podemos, mas graças a Deus, dia 18, voltaremos. Espero ver todos os irmãos aqui. Vamos ao domingo na igreja? Vamos, legal, vamos orar, vamos cantar, vamos aprender da palavra de Deus. Acabou o culto, apagaram-se as luzes, Deus ficou no salão, nós fomos embora. Tem crente que age assim. Vamos se encontrar com Deus de novo no próximo domingo. É o chamado discípulo dominical. É aquele que é discípulo de Jesus só aos domingos. É assim que funciona? Fora uma coisa, dentro outra. Vai para cá e vai para lá. Amados, olha o que a palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 1. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropere, ser-lhe-á concedida. Olha o elemento agora. Peça, porém, com fé. Amado, você precisa de sabedoria para qualquer coisa da sua vida, para qualquer momento, decisão ou o que for. Você precisa de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida, mas peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele vai para cá, ele vai para lá. Uma hora ele concorda, outra hora ele se discorda. Um discurso com um grupo, outro discurso com outro grupo. Você não sabe quem é a pessoa de verdade. Ele vai fazendo papéis, ele vai criando papéis em cada grupo, em cada lugar que ele está. Quem é o verdadeiro? Deus sabe. Não suponha este que vai para cá e vai para lá, vai mudando aqui e muda lá. Não suponha este homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre significa mente dividida. Ele é instável, ele é incerto, variável. Inconstante significa instável. Aquele que vai de um lado para o outro, aquele que não se firma numa conduta, que vai para cá e vai para lá, tem a mente dividida, é incerto, é variável, é instável, como a onda do mar, que vai para cá e vai para lá, soprada pelo vento. Não suponha este que vai alcançar do Senhor alguma coisa. Uma vida de fé manifesta uma conduta coerente. Uma vida de fé não abre mão de suas convicções. Uma vida de fé age conforme as suas convicções. Uma vida de fé permanece firme diante das pressões. Uma vida de fé demonstra gratidão. Uma vida de fé olha na direção certa. Uma vida de fé demonstra gratidão. Uma vida de fé manifesta uma conduta coerente. Flagraram Daniel orando. Aqueles sátrapas, governadores, sabiam que Daniel não ia mudar a conduta dele. Eles foram ali, perto da casa de Daniel, só para esperar o momento certo, para falarem com o rei Dario. Rei, Daniel descumpriu a sua ordem, ele tem que morrer. Aí caiu a ficha de Dario. Foi para isso que eles me instigaram a fazer esse decreto, a assinar esse decreto. É isso que eles queriam.
Daniel capítulo 6, a palavra de Deus nos conta que Dario ficou muito penalizado por saber que Daniel continuava orando ao Senhor e que a pena daquilo que ele mesmo assinou do seu decreto era a morte. Ele ficou muito penalizado. A Bíblia diz que Dario ficou o dia inteiro tentando de algum modo livrar Daniel da cova dos leões, mas não conseguiu. Ele tentou tudo, mas a lei dos medos e persas tinha que ser cumprida. Dario acompanhou Daniel até a cova e disse para Daniel: o Deus a quem você continuamente serve. Olha que coisa interessante, queridos. Quando uma pessoa manifesta uma conduta coerente, quando um cristão manifesta uma conduta coerente, isso se destaca, isso é notório, as pessoas ao redor percebem, olha, ele é o mesmo. E não muda, ele não está envolvido em nenhum esquema. Tem crentes que para se dar bem no trabalho puxa o tapete de quem for, entra em qualquer esquema que for, faz a falcatrua que precisar para se dar bem. É aquele jeitinho que todo mundo quer fazer para ganhar de outro. Ele não. Ele permanece o mesmo. Quando uma pessoa, quando um cristão tem uma conduta coerente, isso é notório para os outros. Que o Deus a quem você continuamente serve, que ele te livre. Daniel foi lançado na cova dos leões. Naquela noite, Dario não conseguiu dormir, o sono fugiu dele. Ao nascer do sol, ele foi correndo para a cova. Qual foi a alegria dele ao ver que dentro da cova estava são e salvo o profeta Daniel. Dario ficou tão alegre, ordenou que rapidamente fosse tirado Daniel da cova e lançou naquela cova aqueles sátrapas, presidentes, governadores, conselheiros com as suas famílias. A Bíblia diz que antes que eles chegassem ao fundo da cova, os leões já haviam se apoderado de seus corpos, esmigalhado os seus ossos. Mais uma vez, Daniel não abriu mão de suas convicções. Agiu conforme as suas convicções. Uma vida que permaneceu firme diante das pressões. Daniel, uma vida de fé, que olhava na direção certa. Mais uma vez, demonstrando gratidão numa conduta coerente, foi recompensado pelo Senhor. Foi abençoado pelo Senhor. E Dario, olhando para o que aconteceu com Daniel, disse: é o Deus de Daniel que livra e salva. Eu tentei livrar Daniel, não consegui. É o Deus de Daniel que livra. É o Deus de Daniel que salva. É Ele que faz sinais e maravilhas nos céus e da terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Meus amados, o Deus de Daniel é o nosso Deus. O Deus que estava ali com Daniel naquela cova é o mesmo Deus que está conosco todos os dias. Tem crentes que estão confiando que a vacina vai livrar. Tem crentes confiando que a ciência vai livrar. A história de Daniel nos ensina que não são os homens que têm poder para livrar os filhos de Deus. É Deus que livra os seus filhos, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos injustos para o dia de juízo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Não abra mão da sua fé. Ela tem grande galardão. Que esta minissérie tenha encontrado abrigo no seu coração. Que estas 6 características o Espírito Santo possa sedimentá-las em seu coração. E no devido tempo, produzir frutos. Germinar, produzir frutos para a glória de Deus Pai. E que o Senhor Jesus abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Ajuda-nos a vivê-la. Ajuda-nos, ó Pai, a colocar em prática o que conhecemos. Ajuda-nos, ó Pai, a viver uma vida de fé, olhando para o Senhor, firmes em nossas convicções, agindo conforme nossas convicções, não cedendo à pressão, olhando para Ti, o autor e consumador da nossa fé,
demonstrando sempre gratidão por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, e em todos os lugares, manifestando uma conduta coerente, por saber em quem cremos, saber no que cremos e por estarmos no verdadeiro. Que em todos os lugares possamos demonstrar qual é a nossa fé, para que outros também vejam o nosso testemunho e uma porta para o Evangelho se abra e possamos falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, fica conosco ao longo deste dia, prepara nossos corações para a mensagem que ouviremos mais tarde. Rogamos assim, agradecidos, ó Deus, fica conosco, fica, ó Pai, com cada irmão, com cada irmã que está ouvindo esta mensagem, que a Tua bênção repouse de forma abundante e poderosa sobre cada lar que está hoje assistindo esta mensagem. Pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.